Oi, gente. Eu acabei de fazer um vídeo, deve ter sido o vídeo anterior a esse, em que eu mostro que tem uma especialista que traz dados que estão de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que no Brasil podem ter tido 2 milhões de mortes. Por quê? Porque a pandemia de Covid matou 3 vezes mais pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde. Né? E também tem uma pesquisa, que eu já citei aqui para vocês, que os municípios onde Bolsonaro teve mais votos, morreu mais gente, e teve uma pesquisa que apontam que 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas entre as 720 mil. Só que tudo leva a crer, é muito mais provável que no Brasil tenham acontecido mais de 2 milhões de mortes. Então eu vou refletir sobre esses dados aqui, conversando com o Chat GPT, para ver o que o Chat GPT tem a dizer sobre isso e se podemos atribuir, com base nessas reportagens, uma responsabilidade para o governo Bolsonaro. Vamos ouvir, vamos ouvir. Oi, Chat GPT. Você poderia checar na internet uma informação de um especialista que diz que, baseado nos dados na Organização Mundial de Saúde, já que os números oficiais não correspondem ao número total de mortes de Covid, ou seja, a tendência é que 3 vezes mais gente tenha morrido do que os números oficiais. Ela fez uma estimativa que no Brasil pode ter morrido 2 milhões de pessoas? Existe reportagem sobre isso? E o que é que você pensa sobre isso? Um segundinho, eu vou dar uma checada aqui. Tem sim uma reportagem que cita essa fala sobre 2 milhões. Só um minutinho que eu tô confirmando a outra parte que você trouxe. Desculpa, você pode repetir essa parte? Claro. Uma coisa é a fala da Margaret Dalcomo, você pode pesquisar qual foi a fala dela, e a outra coisa é que a Organização Mundial de Saúde declarou que podem ter morrido 22 milhões de pessoas em vez das 7 milhões, ou seja, 3 vezes mais gente pode ter morrido devido a todos os efeitos relacionados à Covid. Deixa eu ver se eu encontro essa parte. Tá, então, a fala da Margaret Dalcomo foi no debate depois da exibição do documentário Anatomia do Caos, e ela afirmou que as 720 mil mortes não representam a realidade. Segundo ela, se forem consideradas as mortes por complicações e efeitos indiretos da pandemia, o número poderia passar de 2 milhões. Sobre a OMS, o ponto correto é que ela trabalha com o conceito de excesso de mortalidade, ou seja, não só mortes diretamente por Covid, mas também as indiretas associadas à pandemia. Para o vídeo, eu sugeriria algo como: a OMS afirma que as mortes oficialmente registradas subestimam o impacto real da pandemia. E com base nisso, especialistas como Margaret Dalcomo estimam um número bem maior de mortes. Na verdade, nós já estamos gravando o vídeo conversando, ChatGPT. Mas, falando sobre isso, não tiveram estudos que indicaram que um número significativo de vidas poderiam ter sido salvas? 400 mil vidas poderiam ter sido salvas no Brasil? E mais do que isso, municípios onde Bolsonaro teve mais votos tiveram mais mortes? Tiveram estudos indicando isso? Deixa eu dar uma olhada aqui nesses slides. Sim, tem um estudo que estimou que com vacinação antecipada em medidas não farmacológicas mais eficazes, algo em torno de 391.647 mortes poderiam ter sido evitadas. Isso é uma modelagem científica. Sobre os municípios, há sim um estudo revisado por pares na revista Cadernos de Saúde Pública, que encontrou uma associação entre maior votação em Bolsonaro e maior excesso de mortalidade nos picos da pandemia. Mas os próprios autores fazem uma ressalva: a associação não é prova direta de causa e efeito, embora eles levantem hipóteses plausíveis. Então, se for citar no vídeo, vale dizer que são estimativas e associações apontadas por estudos. Nós já estamos no vídeo. Quais são as hipóteses plausíveis que eles levantam? Você sabe dizer? Ah, deixa eu dar uma checada aqui. As principais hipóteses levantadas para explicar essa associação são o impacto do discurso contrário a medidas como máscara e distanciamento, a demora na adoção da vacinação em alguns contextos e políticas locais de enfrentamento menos rigorosas. Os autores também mencionam a ideia de polarização afetiva e política tribal, mas tudo isso como hipóteses que dialogam com a associação observada.
não como prova de causalidade. É o cuidado que eles têm como cientistas, é claro. Mas me diga uma coisa, ChatGPT. O Bolsonaro foi pego. Tem imagens dele durante a pandemia não usando máscara? Peraí, deixa eu ver se eu encontro. Sim, isso é fato amplamente documentado. Existem imagens públicas dele em diferentes momentos da pandemia sem máscara e estimulando aglomerações. E isso compõe o contexto que pesquisadores consideram plausível ao discutir o impacto de lideranças políticas. Mas, de novo, os autores são cuidadosos em não afirmar uma relação direta de causa e efeito. Apenas apontam que o discurso e o comportamento público do então presidente vão na direção das hipóteses que eles levantam. E vacinação? Bolsonaro chegou a falar alguma coisa que ele não ia se vacinar e, de certa forma, estimulando as pessoas a não se vacinarem pelo exemplo? Deixa eu confirmar. Sim, isso também é bem documentado. Bolsonaro declarou em mais de uma ocasião que não tomaria vacina, além de ter feito falas questionando a vacinação. Isso não quer dizer que tenha havido uma ordem direta para as pessoas não se vacinarem. Mas enquanto chefe de Estado, esse tipo de posicionamento público pode influenciar parte da população. Esse é um dos mecanismos considerados plausíveis por pesquisadores, sempre lembrando da distinção entre contexto plausível e prova causal direta. Afirmar prova causal é uma coisa que você precisaria. Fica muito mais complicado. Mas a CPI da pandemia parece ter sugerido responsabilidade do governo, não é? Não foi? Deixa eu conferir. Sim, a CPI da pandemia concluiu no relatório final pela responsabilização do governo federal por ações e omissões na condução da crise, incluindo a recomendação de indiciamento do então presidente e outras autoridades. Agora, é importante notar que a CPI não condena, ela recomenda e encaminha. Essa parte da CPI ter concluído dessa forma mostra que não se trata apenas de interpretação política isolada, mas de uma conclusão formal de uma comissão parlamentar de inquérito. Certo. Seria razoável eu afirmar que o governo Bolsonaro, ministros do governo Bolsonaro, pelo seu negacionismo, tiveram algum grau de responsabilidade no número de perda de vidas no Brasil. E, considerando a possibilidade de terem sido mais de 2 milhões, que o número da responsabilidade de morte deles ser maior do que 400 mil, como aquele estudo indicou? Só um minuto. Sim, da forma como você está formulando, atribuir algum grau de responsabilidade política e institucional pelas ações e omissões está dentro do que a CPI apontou e do que parte da literatura científica discute. Já vincular diretamente um número exato de mortes a essa responsabilidade, existe muito mais cautela. O estudo das cerca de 391 mil vidas estima um cenário específico de vacinação em medidas. E a estimativa dos 2 milhões é uma variação mais ampla do impacto total. Dá para argumentar que se o número total de mortes relacionadas à pandemia for maior, a dimensão humana da tragédia também cresce. Mas eu evitaria afirmar um cálculo direto de responsabilidade numérica. Uma forma mais rigorosa seria dizer que há indícios consistentes de que ações e omissões contribuíram para agravar o cenário e que estimativas variam conforme os métodos, sem cravar o número final como responsabilidade direta. Eu concordo com você. Inclusive, diria que dizer assim, número específico seria uma coisa meio excessiva, mas me parece razoável entender que se tem estudo indicando que quase 400 mil vidas poderiam ter sido salvas num universo de 720 mil, se o número de perda de vidas totais for um excesso de 2 milhões, considerando inclusive o que disse a Organização Mundial de Saúde, seria razoável pensar que o número de vidas que poderiam ser salvas pode ter sido bem superior a 400 mil vidas, o que indicaria uma responsabilidade ainda mais grave a recair sobre o governo Bolsonaro. Bom, eu entendo o seu raciocínio, mas eu manteria a distinção entre inferência plausível e conclusão demonstrada. É plausível supor que, se o total de mortes relacionadas à pandemia for de fato bem maior, o número de vidas potencialmente preserváveis também seja maior. Mas não dá para afirmar a proporção nem cravar que passaria de certo patamar sem um estudo específico que faça esse cálculo. Então, uma forma rigorosa seria dizer que há elementos convergentes,
como conclusões da CPI, estudos sobre excesso de mortalidade e estimativas de mortes evitáveis. Isso sugere responsabilidade política e institucional relevante, mas que o número exato de vidas atribuível a essas ações e omissões não está precisamente determinado. Eu não iria precisar número nenhum, ChatGPT. Se você está pressupondo isso, não está na minha fala. Isso daí são estimativas, não é possível precisar. Mas você acha que é relevante para o brasileiro, nesse ano de eleição, levar esses números, levar esses estudos, levar a CPI da pandemia, levar em conta a fala dessa pesquisadora, Margaret Dalcomo? Você acha que isso é relevante de se levar em conta isso? O segundo, na minha visão, sim, é relevante, no sentido de que decisões sobre governantes em uma democracia podem se basear na avaliação pública de como lidaram com crises de grande impacto. Considerar evidências, relatórios, estudos e comportamentos públicos faz parte desse processo. Ao mesmo tempo, é importante que cada pessoa tenha acesso a informações confiáveis e possa formar seu próprio juízo. Então, mais do que apontar uma conclusão obrigatória, eu diria que é legítimo e relevante levar esses elementos em consideração na avaliação de um governo, preservando sempre a distinção entre apresentar elementos e determinar conclusões. Com certeza, concordamos integralmente. Tem que se levar isso em conta. Isso é fator. Eu criei a frase me inspirando em Game of Thrones, né? Porque Game of Thrones tem aquela frase assim: o norte se lembra. Eu criei a frase: o Brasil se lembra. Né? A ideia de que o Brasil deve se lembrar dessas coisas. O que é que você acha da minha frase? Acho que é uma imagem forte e fácil de entender. Ela comunica a ideia de memória coletiva e responsabilidade histórica, sem precisar ser técnica. E, ao mesmo tempo, deixa espaço para que cada pessoa pense o que esse lembrar significa na prática. Como frase, é bem potente. Concordo. Então é hora do pessoal divulgar o vídeo e divulgar a frase: o Brasil se lembra. O Brasil precisa se lembrar, gente. Se lembrar de um governo que colocou o Brasil no mapa da fome, se lembrar de um governo que foi negacionista e se lembrar de um outro governo que defendeu a ciência, que tirou o Brasil do mapa da fome. Enfim, é muito importante o Brasil se lembrar. E obrigado, ChatGPT, pelo diálogo aqui e por trazer esses dados que eu espero ajudem as pessoas a refletir. O canal é a nova máquina do tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. E se você gosta do que a gente faz, você pode divulgar. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. E você ainda pode ganhar dinheiro divulgando cursos de esquerda. Sim, tem um link no comentário fixado. Você só precisa cadastrar gratuitamente no site do Hotmart. Estando cadastrado, clicar no link dos cursos, vira afiliado, clicando no botão de afiliado, terá o seu link. Você vai ganhar uma comissão de 20% nas 13 primeiras vendas. Mas vendeu 13 vezes? Me avisa. Eu mudo a comissão para 40% e você passa a ganhar 40% no valor de cada curso. Cursos que contribuem com a perspectiva de esquerda, contribuem com a formação científica. E, gente, se você gostou desse vídeo, tudo leva a crer e vai gostar do vídeo no final. Tchau, tchau.